Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela boa e generosa oportunidade da vida. Hoje, dia 12 de dezembro de 2025, nós seguiremos nossa meditação na palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 11. E Eclesiastes, capítulo 11, a gente, como a maioria do capítulo de Eclesiastes, ele traz assuntos diversos. Ele traz especificamente, nesse caso, 3 temas. Ele traz do versículo 1 ao versículo 6 um tema, que é o tema sobre a possibilidade, o nosso dever da gente investir no mundo no sentido de investir na nossa, vamos dizer assim, na boa caminhada, na boa gestão das nossas coisas, repartindo com generosidade, porque isso vai nos representar, vamos dizer assim, ganho. Do 6 e 7, ou do 7 e 8, ele traz sobre a certeza ou a oposição ou a adversidade entre o bom dia e o mau dia, e do 9 até o 10 ele traz uma exortação para você que é jovem, para você que efetivamente quer viver sua vida de qualquer jeito. Então, entre todos esses versículos, a gente vai passar de uma forma geral por todos eles, dizendo o seguinte: no versículo 11 ele começa dizendo assim, no versículo 1 do versículo 11 ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque o acharás depois de muitos dias. Aqui, o Salomão, o pregador, ele traz uma referência, ou ele traz uma exortação, ou ele te direciona para que você tenha uma precaução sobre hoje, sobre aquilo que tu tem e como tu deve, vamos dizer assim, agir em relação. Você não deve simplesmente imaginar que o teu dia de hoje será igual ao dia da manhã. A tua prosperidade hoje te manterá próspero no futuro. A possibilidade das coisas mudarem é muito grande. Então ele acaba trazendo, vamos dizer assim, uma exortação no sentido de que você faça aliança, que quando ele chega no dia, versículo 2 é assim: reparta a porção com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal poderá recair sobre a terra. Ele está te exortando: olha, se é muito melhor que você faça, que você compartilhe, que você exerça generosidade e que você seja presente, seja uma pessoa amada, uma pessoa honesta, uma pessoa que age em equipe, haja em comunhão com as outras pessoas, porque haverá ou poderá haver momentos, e certamente haverá, que lá na frente, no versículo 8 a gente vai ver isso, vai ser que muito claro, os teus dias poderão mudar completamente, a tua sorte poderá ser modificada. E aí ele exorta também que se você não tomar uma ação de se movimentar buscando, por exemplo, buscando esse compartilhamento, ou buscando que essa ação é uma ação que representa o próprio investimento. É como se você fizesse negócios, como se você tivesse recursos e estivesse investindo em algo na sua vida. E investir em amizade, investir em parceria, investir em comunhão, certamente poderá fazer com que, em dias difíceis, você tenha novos parceiros, tenha novos braços, fazendo valer aquela expressão de cordão de 3 dobras. Quando ele vai lá na frente, ele encontra uma comparação entre o versículo 7 e o versículo 8 sobre o quanto a gente pode se iludir no dia bom, esquecendo os dias maus. E ele diz que apesar da gente poder viver, vamos dizer assim, a agradabilidade da vida, quando se contempla o sol, mas é claro que contemplar o sol não é a gente olhar direto ali para ele, e às vezes quando tá ali que você olha e aquela luminosidade acaba te ofuscando, te prejudicando, não nada disso. É quando você olha o brilho do sol, mas olha dentro de uma intensidade adequada e generosamente abençoadora da vida. E ele diz isso. Mas tu deve te preparar, porque ele diz assim no versículo 8, uma parte assim: também deve se lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Eclesiastes aqui, o pregador, ele sempre me deixa muito preocupado, porque ele acaba trazendo que parece que tudo é sem valor na vida, mas a gente tem que ter uma concepção um pouquinho mais aperfeiçoada sobre isso. E no final, talvez uma das partes, não é que existe uma parte importante e outra parte não importante, mas talvez uma das partes que a gente pode produzir uma mensagem com uma clareza maior é quando ele fala para o jovem, que o jovem deve se alegrar na sua juventude. E o interessante é que ele continua lá no versículo 9: e recreie-se o teu coração nos dias da mocidade, e anda nos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Você vê que esse conselho, ele aparentemente, ou ele parece ser contrário, porque na verdade a palavra do Senhor ela nos ensina que a gente deve andar segundo os caminhos do próprio Senhor, nos caminhos do Senhor. E aqui ele traz que a gente deve, o jovem, está dizendo: jovem, tu quer aproveitar a tua vida, anda, vai lá, aproveita, te delicia, mas segundo os caminhos do teu coração. E a palavra de Deus fala sobre o coração do homem que é perverso, é mentiroso, é falho,
Então ele já está indicando aqui que uma vida dessa, e ele está alertando, olha, você será submetido a juízo. Então, de uma forma geral, ele está dizendo assim, olha, não é bom que você se deixe conduzir apenas pelo teu coração, porque na verdade você deve se conduzir, pelas coisas do Senhor, como afastando os desejos da tua carne, afastando a imoralidade, afastando de uma forma que você busque retirar o mal da sua vida. E aí o conselho dele diz assim, portanto, remova a angústia do teu coração e retire o mal da tua carne. Porque a adolescência e a juventude são vaidades. Se você viver de uma forma muito solta, muito dinâmica, muito sem pudor, e principalmente sem o temor do Senhor, daquele que te sustenta, daquele que te mantém, daquele que te conduz, daquele que te ensina, daquele que te dá todas as tuas coisas da tua vida, jovem, a tua insensatez te conduzirá a viver de uma forma tola e certamente os danos serão grandes. Os danos serão verdadeiramente, vamos dizer assim, muito expressivos, muito prejudiciais à tua vida. Viva assim a tua vida com sabedoria, com temor ao Senhor e com alegria. E aí nós poderemos dizer que ele poderá cumprir, ou ele poderá exercer essa primeira parte do versículo 9, que diz assim, alegra-te, ó jovem, na tua mocidade e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Fica na graça do Senhor. Vamos meditar sobre essas 3 exortações, esses 3 direcionamentos, e que o Senhor possa nos sustentar e nos conduzir na nossa vida. Que o Senhor nos cuide.